A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E eu espero de verdade do fundo do meu coração que o recado que eu tenho aqui para dar para vocês fique gravado no coração de vocês. Em relação a desacreditar. Realmente entristece muito o coração de Deus quando a gente presencia um milagre, presencia grandes coisas na nossa vida e ainda assim a gente desacredita, duvida que Deus possa fazer coisas tão igualmente grandiosas e tão igualmente maravilhosas na nossa vida. O coração dele se entristece muito e isso inclusive está na Bíblia. Há um exemplo disso muito claro na Bíblia. Os hebreus mesmo, um pouco antes da vinda de Moisés na terra, eles estiveram por mais de 400 anos como escravos dos egípcios. Isso pouco após, alguns anos após a história de José, quando José foi para o Egito, se tornou escravo e depois se tornou governador e a família dele inteira foi para lá. Os egípcios acabaram alguns anos depois escravizando os hebreus e durante mais de 400 anos eles foram escravos dos egípcios. Até que eles clamaram, choraram, e Deus ouviu o clamor deles, o choro deles, e levantou a Moisés. Moisés foi aquele que liderou o povo para que eles saíssem da terra do Egito. Só que antes dessa saída, é claro, e antes, é claro, deles serem libertos do jugo da escravidão no Egito, eles presenciaram ainda no Egito grandes maravilhas, grandes milagres, grandes proezas que o Senhor fez. Como, por exemplo, a transformação da água em sangue, as pragas, todas as pragas que Deus mandou para lá, a queda da chuva de meteoros, a primeira vez que eles presenciaram, por exemplo, que a gente conhece, acho que seria isso, talvez, o eclipse solar, quando Deus fala em uma das pragas, seria o dia se transformando em noite. E a mais forte de todas elas, na minha opinião, uma das pragas, a morte dos primogênitos. Que nenhum dos filhos mais velhos dos hebreus morreu, mas o filho do faraó e de todos os outros egípcios acabaram morrendo. Os filhos, o primogênito, o primeiro filho nascido da família. Então, após isso, eles presenciaram também Deus abrindo o mar na frente deles. E eles foram guiados durante o dia, por cerca de 40 dias no deserto, por uma nuvem de fogo, um tornado de fogo, na verdade, se não me engano, que guiava eles durante o dia no deserto. E nos dias de muito calor, de muito sol, sempre surgia uma nuvem que tapava um pouco o sol e impedia que eles morressem de calor. E o próprio Senhor afirma na Bíblia que ele impediu que as roupas deles envelhecessem no Egito. Então isso não foi uma coisa que aconteceu durante dias, foi uma coisa que aconteceu durante meses e meses que foram se arrastando. Meses que foram passando. Então, quando eles chegaram perto da primeira parte da Terra Prometida, a terra que, segundo o Senhor, uma promessa de Deus, que manava leite e mel e tinha frutos e alimentos enormes. E os espias espiaram a terra e viram que os alimentos eram enormes. Sim, eles eram enormes. Só que ele também havia gigantes. E os gigantes pareceram muito grandes, muito imensos aos olhos dos hebreus. Isso que eles falaram acabou desanimando não só a eles mesmos, como também a todas as outras pessoas, uma nação que estava ali esperando. E isso desanimou de uma tal forma que a maior parte dos hebreus que estavam ali, eles duvidaram que eles seriam capazes de vencer os gigantes. Mesmo Deus havendo prometido para eles que eles tomariam posse da terra, ainda assim eles duvidaram que eles pudessem fazer isso. Porque eles viram gigantes, homens com estatura de mais de 3 metros de altura, guerreiros, que já haviam lutado muitas vezes, e eles tiveram medo desses guerreiros. E eles duvidaram que Deus pudesse dar a posse, porque eles achavam que eles iam lutar pelos próprios braços deles, pelas próprias forças deles. Quando, na verdade, é Deus quem daria a vitória a cada um deles. E pelo simples fato de eles terem duvidado que Deus pudesse fazer isso, fazê-los derrotar gigantes, foi que veio a pior de todas as coisas para eles. Os filhos dos hebreus, nascidos no deserto, nascidos no Egito, as criancinhas, elas é que cresceriam e tomariam posse da terra. Os hebreus passaram cerca de 40 anos no deserto, peregrinando de um lugar a outro. Os filhos deles, aqueles que eram apenas crianças, bebês que cresceram no deserto, foram esses que tomaram posse da terra prometida. Além deles, é claro, havia outros 2 que não haviam duvidado. Josué e Caleb, se não me engano. Se eu estiver enganada, não lembro o nome de cor,
Se eu estiver enganado, eu vou colocar aqui em algum lugar no vídeo, ou no texto aqui embaixo, a correção do nome. Ele acreditou que Deus poderia dar a vitória a eles, mas todos os outros demais, não só os guerreiros, como o próprio povo de Israel, duvidaram que eles pudessem fazer aquilo. O mesmo Deus que abriu o mar diante dos olhos deles, que enviou o anjo da morte para tomar o sopro de vida dos primogênitos filhos dos egípcios. E ainda assim, mesmo diante de todas as maravilhas que eles viram, tantas, não foram apenas essas, há muitas outras, aqui são muitas para serem listadas aqui no vídeo. E ainda assim eles duvidaram que Deus pudesse fazer. E isso entristeceu muito o coração dele. O próprio Moisés, por um momento, duvidou que Deus poderia alimentar toda uma nação no deserto, enviando apenas cordonizes. Então Moisés também foi outro que não tomou posse da terra. Então, não importa qual tamanho da dificuldade que haja na sua vida, se você está vivendo um momento muito difícil. Eu sei que há momentos difíceis de variados níveis para cada um de nós. Para mim, para você, eu não posso jogar o seu momento e você também não pode jogar o meu e não pode jogar o de mais ninguém. Só uma coisa eu te peço. Se Deus te fizer uma promessa através da Bíblia, na Bíblia há muitas promessas para nós. Mas se Deus até mesmo usar um profeta, alguém para falar com você, que vai realizar uma grande coisa na sua vida, se você receber uma promessa em sonhos, uma promessa por palavras, se Deus tocar no seu coração firme que Ele vai fazer uma coisa, não duvide de forma nenhuma que Ele vai fazer, porque Ele é capaz de fazer. Se Deus não fosse dar uma coisa na sua vida, Ele não faria uma promessa. Se Deus vai fazer uma coisa, Ele faz a promessa e Ele cumpre. Ele dá sinais de que Ele vai cumprir, de que a promessa é sua. Agora, não é só porque a promessa é sua que você não pode perder ela. Os hebreus, eles tinham uma promessa, uma grande promessa. Promessa de uma terra rica, belíssima. E ainda assim, eles duvidaram. Mesmo diante de todas as maravilhas que eles viram, eles duvidaram. Então, o que eu quero dizer para você é, se Deus der a você uma promessa, não duvide. Porque Deus é poderoso para cumprir essa promessa. Você não pode fazer nada, porque você não possui poder, você não pode curar pessoas. Mas aquele que promete, ele é fiel para cumprir. O ser humano é quem mente, não Deus. Então, se Deus te fizer uma promessa, não desiste, não duvida. Porque isso entristece muito. Entristece muito o coração de Deus. Amém? Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou da mensagem. Comentar aqui embaixo o que você achou a respeito. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, caso não me siga ainda, para receber mais mensagens abençoadas. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.